A gente vai tratar do princípio da publicidade na administração pública. Então, vamos lá. É inerente a um Estado democrático de direito a ideia de que os governantes e agentes públicos devem prestar contas à sociedade, ou seja, o representante deve prestar contas aos representados, até para que eles possam tomar as suas decisões na hora de votar e na hora de decidir, eventualmente, processar algum agente público que lhe causou dano. E aí é que entra a publicidade. Para você saber o que o agente público está fazendo, os atos devem ser divulgados. A publicidade diz respeito tanto aos atos administrativos como aos programas e ações dos governos. A gente vai tratar agora de alguns dispositivos da Constituição Federal que falam de publicidade. Vamos lá, artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O sigilo da fonte é o dos jornalistas. Agora vamos ao inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Observa aqui, ele não falou nada sobre o interesse particular de outra pessoa, ou seja, nos termos aqui do inciso, você pode pedir informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Esse inciso foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, só que a Lei de Acesso à Informação, na prática, dá uma ampliada nisso, né? A Lei de Acesso à Informação estabelece que a regra geral é a publicidade, o sigilo é a exceção, e que você não precisa nem motivar o seu pedido. Então, você pode pedir uma informação de outra pessoa sem explicar por quê, mas em outro momento a gente vai tratar disso. De volta à Constituição Federal. Inciso 60 do artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ou seja, nos atos dos processos judiciais, a regra geral é a publicidade. Artigo 37 estabelece o princípio da publicidade, entre outros. Artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. O que isso quer dizer? Que, como regra geral, os atos do Poder Judiciário são públicos. Publicidade é sinônimo de publicação? Não. Quando a pessoa pede uma certidão a um órgão público, ela está usando o princípio da publicidade para pedir uma informação que não foi publicada. Outro exemplo. Quando a administração pública notifica alguém da aplicação de multa ou instauração de processo administrativo, a publicidade está sendo atingida por meio da notificação, sem que o ato seja necessariamente publicado. Ou seja, não vão publicar a multa. De novo, tudo tem que ser publicado? Obviamente não. A publicidade também é limitada pelos interesses relacionados à segurança da sociedade e do Estado e pelo direito à intimidade. Segurança da sociedade e do Estado. Vamos a alguns exemplos. Não vão ser publicados os códigos-fonte dos sistemas de informação dos órgãos públicos. Também podem ser objeto de sigilo aspectos relacionados às aquisições das Forças Armadas que envolvam tecnologia de ponta. A Lei de Licitações estabelece no artigo 13 a possibilidade de sigilo dos atos licitatórios quando isso for do interesse da segurança da sociedade ou do Estado. Ou seja, a própria lei que vai definir, em alguns casos, que em razão da segurança da sociedade e do Estado, o ato não vai ser publicado. E quem decide o que é sigiloso ou o que não? É cada ente federativo no exercício de sua autonomia administrativa. Então, se você vai prestar concurso estadual ou municipal, pesquise a lei de acesso à informação do estado ou município para você saber quem que vai classificar o que é secreto, o que é ultra secreto, etc. No âmbito federal, existe a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 35 da Lei de Acesso à Informação. Intimidade e proteção de dados são
coisas que limitam a publicidade. Tanto a intimidade como a proteção de dados são direitos constitucionais, intimidade prevista no inciso 10 do artigo 5º, proteção de dados recentemente inserida por emenda constitucional no inciso 79. Há atos que não são publicados porque não são de interesse geral, que a gente já mencionou aqui, multa ou notificação em processo administrativo, ou seja, nesses casos basta a notificação do interessado propriamente dito, sem que haja publicação. Às vezes até é publicado, mas não é necessário. E por fim, tem atos que não são publicados porque não há interesse público relevante, como o agendamento de reuniões de equipe, ou seja, o chefe chama os subordinados para reunião, aquilo ali não precisa ser publicado no Diário Oficial. Então aqui eu montei um esqueminha para mostrar situações em que não vai ter publicação. Segurança da sociedade e do Estado, intimidade ou proteção de dados, não há interesse geral, é o caso da multa ou da notificação em processo administrativo, e não há relevância. Aquele ato que ninguém está nem aí. Alguns autores entendem que a publicidade nos atos externos da administração pública é condição de eficácia do ato administrativo. E o que é a publicação? É a inserção da informação no Diário Oficial Eletrônico. Atualmente, quase todo mundo tem Diário Oficial Eletrônico. Vamos a uma questão, para que o aluno aponte a assertiva correta. A. O princípio da publicidade determina a publicação de todos os atos administrativos, sem exceção. Está errado, a gente já viu aí que tem um monte de exceções. Publicidade e publicação são sinônimos? Não. A gente viu aí o exemplo da notificação referente à multa, em que não vai ter publicação, mas vai ter publicidade. C. A regra geral é a de que os atos processuais devem ser publicados. Sim, correto. D. Não há possibilidade de que atos licitatórios sejam sigilosos. Está errado, é claro que tem. Artigo 13 da Lei de Licitações. A gente acabou de ver isso. Resposta C. Publicidade das leis. Conforme o artigo 1º da LINDB, a publicação é condição de vigência das leis. Ou seja, no caso das leis, os atos legislativos, tudo tem que ser publicado. Aqui não tem exceção. Não existe lei sigilosa. Lei de acesso à informação. Como a gente viu, essa lei estabelece a publicidade como regra geral, ou seja, o sujeito pode ir lá na repartição e pedir uma informação sem explicar por quê, e o sigilo vai ser exceção. A aplicação prática dessa lei é um assunto extremamente complexo que vai ser visto em outro vídeo. Decreto 9.215. Normas de publicação no Diário Oficial da União. Atenção! Se você está prestando concurso para estado ou município, você também tem que saber isso aqui, porque eu já vi um monte de questão falando coisa que é do Diário Oficial da União em prova municipal. Então, vamos lá. Artigo 11, inciso 1. Serão publicados na íntegra os atos normativos, exceto os atos de aplicação interna que não afetem interesses de terceiros. Ou seja, procura entender mais ou menos a lógica do sistema. Você publica aquilo que tem relevância para todo mundo. Aquilo que tem relevância para uma pessoa só, você vai lá e notifica o cara. A notificação também é publicidade, mas aí não precisa ter a publicação propriamente dita. E aquilo que não é do interesse de ninguém, aqueles atos meramente, como eu disse, o exemplo da reunião do chefe com subordinados em órgão que não tem competência decisória nenhuma, isso não tem publicidade. Nos termos do artigo 12 do decreto, são atos de publicação resumida. Olha o que eu estou falando aqui. Publicação resumida. Coloca um extrato ali. Decisões de tribunais e órgãos colegiados, pautas, editais, avisos e comunicados, contratos, convênios, aditivos e distratos, despachos relacionados a interesses individuais. Olha lá, decisões em processo administrativo. É o caso, por exemplo, das demissões de servidor público. O sujeito publica que fulano de tal foi demitido, mas você não vai colocar a íntegra da decisão ali. Atos que autorizem a execução de serviços por terceiros. Também isso aí está inserido no contrato, né? Eu dou a dica para você decorar isso aqui. Decisão de tribunal, porque o órgão colegiado também na prática é tribunal administrativo, tá tudo junto.
Contrato, porque convênio, contrato é coisa semelhante, você decora por associação, editais e despachos individuais, que são aquele caso lá de autorizar a execução de serviços por terceiro, aquilo ali está em contrato. Então, se você tiver em mente esses 4 elementos aqui, ó, decisão de tribunal, contrato, edital e despacho individual, são esses que vão ter publicação resumida. Nos termos do artigo 14, ainda falando do decreto do Diário Oficial da União, não serão publicados atos de caráter interno, assim como concessão de medalhas, logotipos, logomarcas, brasões, emblemas, imagens, fotografias. Também não são publicados modelos ou formulários de documentos, partituras musicais e discursos. Observe aqui que ele está falando de atos que não envolvem interesse geral. É a concessão de medalha de honra para não sei quem. Isso não precisa ser publicado. Às vezes é publicado, inclusive. Às vezes aparece na lei, mas não precisa ser publicado, porque não envolve interesse geral. Vamos a uma questão, para que o aluno aponte a assertiva correta. Assertiva A. Há leis que não são publicadas. Está errado, né? Isso eu acho que eu não preciso explicar nada. B. Nos termos da Lei de Acesso à Informação, a publicidade é exceção e o sigilo é regra. Está errado, é exatamente o contrário. Publicidade é regra. C. De acordo com as regras de publicação no Diário Oficial da União, os contratos são publicados na integralidade em qualquer hipótese? Não, os contratos são publicados de forma resumida como regra geral. Lembra daquela esqueminha que a gente montou lá? Editais, contratos, despachos individuais, decisões de tribunais são objeto de publicação resumida. E vamos a D. De acordo com as regras de publicação no Diário Oficial da União, concessões de medalhas, como regra geral, não são objeto de publicação, porque são atos que não envolvem interesse geral. Resposta D, portanto. Julgue a seguinte assertiva: publicidade é um elemento do ato administrativo. Essa assertiva está evidentemente errada. Publicidade é, para alguns autores, condição de eficácia do ato, nos atos externos, e também para ato citatório de servidor em processo disciplinar. Por que eu coloquei aqui o ato citatório como uma coisa separada? Porque, no meu entendimento pessoal, a citação de um servidor em processo disciplinar é um ato interno. O servidor está lá na administração pública, a citação dele em processo disciplinar diz respeito ao exercício do poder disciplinar, que é correlato ao poder hierárquico, manifestando o início da persecução administrativa. É um ato interno, mas que precisa da publicidade, que consiste na citação. Se o servidor sumir, em última instância, vai ser citado por edital. Um pouco de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo 652.777. STF entendeu que é legítima a divulgação dos salários dos servidores públicos, incluído ali o nome dos servidores. Não pode colocar lá, fulaninho de tal, salário R$ 38.950 por mês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima.